Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já no segundo vídeo, eu te disse no primeiro vídeo, o tempo passa rápido. Esse vídeo é lançado agora no dia 1º de janeiro, Espero que vocês tenham passado uma boa virada de ano, um bom Natal e tudo mais. Nós estamos aqui gravando umas gordurinhas para poder sair de férias, pessoal. Então, como vocês viram no primeiro vídeo, temos aqui o novo quadro, na linha do rodapé. Nós temos também na ponta da linha de cada dia e as entrelinhas raiz ainda não teremos nos primeiros vídeos, mas temos as entrelinhas aqui não raízes, as entrelinhas puxadas da ponta da linha. O Ricardo está me falando aqui, as entrelinhas homeopáticas, naquelas dosezinhas, mas sempre puxando aí da linha da lição. Beleza, pessoal? Fica o convite para vocês que está curtindo estudar aqui o livro de Hebreus, essa mensagem para os últimos dias aqui nossos, que é os nossos últimos dias, pessoal. Então não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e se você já é inscrito no canal, deixe seu sininho acionado. Se não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. Faz tempo que a gente não convida também, não fala, mas aqui na descrição do vídeo, pessoal, nós temos grupo de WhatsApp para discussão da lição, troca de livros e de materiais, que é o Família Entre Linhas 1 e 2. Temos o grupo Família Entre Linhas Admin, onde só nós postamos, ele está meio paradinho, de vez em quando a gente manda o link aí da lição para lembrar vocês que a lição está no ar. E temos aqui o grupo ainda, que foi um estudo do mestrado do Ricardo, da pesquisa dele, que é um Família Entre Linhas, Religião e Política, onde o pessoal se degladeiam lá sobre visões e posições, é um exercício social. Então, se você tiver estômago, entre nesse grupo também. Se não, pode ficar só nos grupos aí de estudo da Palavra de Deus. Beleza, pessoal? E agora nós teremos, então, dando continuidade aqui, teremos um pouquinho dos comentários que dá para ler ainda para o pessoal nessa lição. Mas antes de entrarmos nos comentários, vamos lá chamando a velha, mais bonita vinheta aí que o Manuel fez para nós. Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, aqui nos comentários das entrelinhas, temos aqui alguns comentários ainda para serem lidos. Maria Lúcia Machado Figueira, já estou aguardando o seu livro, viu, Ricardo? Que o Ricardo tem comentado já nas lições do livro dele, ele vai atualizando a cada lição, ele traz aí uma atualização. Luzilene Araújo, olá meninos do Entre Linhas, parabéns a todos vocês, Feliz Natal, Ano Novo, cheio de bênçãos, admiro muito vocês, que neste ano que vai entrar, vocês continuem firmes nos Entre Linhas. Estamos aqui, firmes e fortes, gravando a gordurinha, gravando as lições, e mesmo saindo de férias, que não falte nenhum vídeo. Se eu não me engano, acho que não faltou nesses anos de ministério, nenhuma semana faltou vídeo, pessoal? Graças ao nosso Deus que nos capacita e nos fortalece. Mesmo às vezes um caco, mesmo a gente arrastando aqui para gravar, às vezes vocês veem a cara do Ricardo quando ele começa o vídeo, cansado, exausto, mas depois é uma bênção falar da palavra de Deus. As energias se renovam, O Alexandre também, o Ricardo, a mim também, às vezes estou cansado, mas o importante é estarmos aqui, sustentados pelo Senhor. Esmeralda Viana, ela fala assim: oi meninos, mais uma vez firmes e fortes aqui na lição da Escola Sabatina com Entre Linhas. Bom, minha sogrinha comentando, quando ela assistir esse vídeo, já estarei hospedado na casa dela, passando as festas lá com ela, Que bom. Nós temos aqui Helena Saraiva. Verdade, meninos. Louvado seja Deus. Quantas bênçãos. Meninos, peço a Deus pela vida eterna para todos nós. A eternidade é o nosso objetivo total. Gratidão a Ele pelo ano que passamos juntinhos, todas as semanas. E continuaremos juntos em 2022. Estamos aí, Helena? Pela graça e misericórdia dele, gratidão, eternidade, em nome e pelo mérito de Jesus. Amo vocês. Helena Saraiva, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela dedicação que você tem de sempre comentar, sempre abrir o seu coração, expressar aí o seu carinho pelo nosso ministério. Vilma Chico Mendes, amém, amém. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcos, do Ricardo, do Lúcio, do Alexandre. Muito, muito feliz e agradecida pelo agir do Espírito Santo na vida e no ministério de vocês, meninos. Deus abençoe cada família representada por vocês. Felicidades e bênçãos de Deus, hoje e sempre. Muito obrigado, Vilma Chico Mendes, pelo carinho. Que bom, Ore bastante mesmo, porque não é fácil para as nossas famílias ficarem sem esse tempo. O que nós temos mais valioso nesse mundo é tempo, atenção. Estamos aqui, olhando para uma câmera, gravando e tudo mais, mas graças a Deus, Deus tem cuidado das nossas famílias. Não é fácil não, porque não existe lugar perfeito nesse mundo, perfeito é só o céu, mas nós louvamos a Deus que Deus tem cuidado e dado aí
o sustento e o que precisa mais para tocar essa vida aqui em cima. Bom, pessoal, terminamos aqui. Muito obrigado pelo comentário de todos vocês. Continue comentando aqui. Nos vemos aí, teremos comentário daqui a pouco na terceira lição, na quarta, na quinta. E agora nós entramos então na doxologia aqui. Bom, na linha do rodapé, então, o novo quadro vai aqui já o segundo episódio, né, Marcos? Então, começa com ele, com uma oração. Chega aí, Marcos, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você, usando como método aqui a nossa lição da Escola Sabatina. Mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a orientação de Deus para o estudo que nós vamos fazer hoje. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui reunidos como irmãos através desse vídeo para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez queremos te pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos iluminando, para que tudo que lermos, tudo que falarmos aqui, seja para a honra e glória do Teu reino. Mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que assim o Teu Santo Espírito possa verdadeiramente operar em nós, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua bondade, trazendo a presença bondosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também que o Teu Santo Espírito esteja visitando cada pessoa, cada lar, cada local onde esse vídeo será assistido ou ouvido. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos auxilie para que possamos sair daqui mais espirituais e mais próximos da salvação em nosso Salvador Jesus Cristo. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Rei do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, então nessa semana nós vamos tratar sobre a mensagem do livro de Hebreus, sobre o conteúdo, sobre o objetivo pelo qual o livro de Hebreus foi escrito. E eu vou tratar aqui daquela parte final de cada lição, onde tem uma perguntinha, a cada dia tem uma pergunta ali, nos fazendo lembrar que a lição ela não é só teórica, mas é uma lição prática, uma lição que nos chama para meditarmos e aplicarmos esse conhecimento na nossa vida. A lição dessa semana ela pode ser dividida, como o livro de Hebreus também é dividido, em dois aspectos. Primeiro, Jesus Cristo é apresentado como Rei. A palavra Cristo, inclusive, que nós usamos como se fosse um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, na verdade significa ungido, Messias. É uma referência ao Rei que era ungido no Antigo Testamento para um ministério. Jesus Cristo ele nasce na família real, ele nasce na família de Davi, descendente da família de Davi, ele era chamado constantemente de filho de Davi. Mas existe um outro aspecto do ministério de Jesus Cristo que fica um pouco mais subjetivo, que é o ministério de Cristo como nosso sacerdote, como nosso intercessor, e é sobre isso que a lição vai tratar nessa semana. No capítulo 1 de Hebreus, Jesus Cristo ele é apresentado como a revelação plena de Deus. Ele é apresentado também como o herdeiro de todas as coisas, como o criador de todas as coisas, a expressão exata do caráter do Pai. Ele vem com esse objetivo, e depois é dito que ele é superior aos anjos, que por tudo isso ele é superior aos anjos. E o autor de Hebreus ele apresenta vários textos bíblicos do Antigo Testamento que tratam a respeito disso, que tratam a respeito de Jesus Cristo como sendo superior aos anjos e superior a todas as criaturas, visto que ele é o próprio Criador. Inclusive no verso 8 diz que ele é Deus. E aí isso gera uma pergunta, na parte de domingo, que diz assim: em que sentido é confortador saber que Jesus é governador do universo, especialmente em meio às provações? Nós somos muito meritocráticos ainda, nós temos uma mentalidade católica, a mentalidade lá das indulgências, a mentalidade de pagarmos penitência, Então quando as coisas estão bem para o nosso lado, nós pensamos assim, tá tudo bem porque eu faço a lição da escola sabatina, faço o ano bíblico, eu leio a Bíblia, faço as 40 madrugadas e tudo mais, e por isso eu tenho méritos diante de Deus, e por isso quando eu chego no estacionamento do shopping tem uma vaga exatamente onde eu preciso, quando eu chego, quando eu saio da minha casa, o sinal se abre na hora que eu preciso, eu tenho um emprego, todas as coisas vão bem para mim. Mas quando as coisas parecem que estão fugindo do nosso... Isso é ruim, porque quando as coisas estão fugindo do nosso controle,
nós começamos a pensar então que Deus está nos punindo por algum pecado ou coisa assim. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus bondoso e tudo que Ele faz e tudo que Ele permite é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso crescimento. Então nós que temos a compreensão do grande conflito que ocorre entre o bem e o mal, que nós estamos vivendo nesse grande conflito, nós entendemos que o governo de Cristo está controlando todas as coisas, mesmo nas coisas em que Ele não opera, Ele apenas permite. Tudo aquilo tem um propósito maior, segundo o plano do nosso Deus, para o nosso crescimento. Então isso é muito importante de sabermos. Na continuidade, o autor trata do capítulo 2. E aí no capítulo 2, Jesus Cristo, é dito que Jesus Cristo ele se tornou menor do que os anjos, né? Então Deus prometeu um rei da casa de Davi. Esse rei cumpriria a vontade plena de Deus. Isso é muito importante a gente entender, né? E pela sua fidelidade, Deus abençoaria todo o povo. Né? A aliança exigia uma fidelidade total, algo que nós, seres humanos, nenhum rei, nenhum sacerdote do passado pôde oferecer. Né? Então, essa exigência ela não pode ser cumprida por nenhum agente humano, somente Jesus pôde cumprir essa exigência. O que nos gera aqui no final da parte de segunda-feira uma pergunta: quantas vezes você foi infiel em sua parte na aliança? E o que isso nos ensina sobre como devemos confiar exclusivamente na salvação em Jesus? Então, saber quem é Jesus é muito importante para que não venhamos a confiar nos nossos próprios méritos para a nossa salvação, nos tornando assim legalistas, começar a apresentar obras. Lembra da grande diferença que existe entre os salvos e os perdidos? Os perdidos, em Mateus 7, quando são visitados por Jesus, ele diz: em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, ou seja, apresentam obras. O que acontece com os salvos? Mateus 25, Jesus Cristo, eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber. E eles perguntam: quando fizemos isso? Então, os salvos, eles não têm mérito, eles não apresentam méritos, eles apenas recebem a salvação confiantes de que a salvação vem de Deus. E eles recebem essa salvação através das mãos daquele que é o único que pode realmente nos salvar. Na continuidade, o autor diz que ele se tornou então inferior aos anjos, né, na parte 2, e ele se fez humano, e ele foi feito fraco, mas, porém, apesar de fraco, né, apesar de levar as fraquezas humanas, ele foi vitorioso. E por não haver outro vitorioso, né, ele que lutou por nós. Então, na parte de terça-feira, é apresentado esse aspecto do ministério de Cristo. Ele vem para lutar por nós, ele vem para vencer as batalhas que nós não podemos vencer, ele vem derrotar o inimigo que nós não podemos derrotar. Na parte da pergunta diz assim: o que significa vestir a armadura de Deus? Em nossas lutas diárias com o eu, a tentação, os outros desafios, como podemos nos valer do poder divino que nos permite ser fiéis? Então é importante a gente se lembrar que essa armadura que nós vestimos é a armadura de Deus, ou seja, é Jesus Cristo quem batalha por nós, é Jesus Cristo quem nos protege, é Jesus Cristo quem vence por nós, para que não venhamos a criar méritos por nós mesmos. Os méritos, eles são sempre de Cristo. É Cristo que nos chamou quando nós ainda éramos pecadores, é Cristo que nos lavou com o seu sangue, é Cristo quem nos santifica todos os dias, e são as obras de Cristo que serão apresentadas em favor dos salvos. Os salvos só serão salvos porque Cristo vai chegar lá e diz assim: as minhas obras são do Marcos, são do Lúcio, são do Alexandre, são de você que está nos assistindo. São as obras de Cristo que são apresentadas no santuário celestial no momento do nosso julgamento. Do contrário, todos nós estaríamos condenados. Então, a condenação é algo que está presente em cada um dos nossos atos pecaminosos. Até mesmo os nossos atos de justiça, eles não servem para a nossa própria salvação. É importante nos lembrarmos disso sempre que nós estivermos pensando a respeito do plano da salvação, né? Na continuidade, o livro de Hebreus defende o sacerdócio de Jesus, né? E o papel do sacerdócio
é nos apresentar a Deus, é fazer a mediação entre nós e Deus, né? Algo que o Novo Testamento deixa muito claro que é Jesus quem faz, né? Jesus é o nosso único mediador, como diz o livro de Tiago, né? Então Jesus não poderia ser sacerdote segundo a lei, o fato de que ele nasceu na família de Judá e não na família de Levi ou na família de Arão, como deveria ser o sumo sacerdote, né? Então Jesus é um sacerdote superior aos levitas, isso é relatado no livro de Hebreus, porque o sacerdócio levítico ele foi estabelecido a partir de um determinado momento, e o livro de Hebreus ele diz o seguinte, que Levi ele precisou dizimar a outra pessoa, ele dizimou na condição de Abraão, né, estando ainda no corpo de Abraão, por assim dizer, né, ele dizimou a Melquisedeque. E Jesus Cristo, então, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não tem início e nem fim, porque ele não morre. Um sacerdote que ele não precisa fazer, por exemplo, sacrifícios por ele mesmo. O autor ele apresenta vários textos aqui na Bíblia, né, falando a respeito dessa união entre rei e sacerdote, mas ele não apresenta um texto que eu considero muito importante, que eu gostaria de ler com você. Lá em Zacarias, no capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, falando então do Messias que iria nascer, né? Ele brotará em seu lugar, e do seu lugar edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono, ou seja, será rei, né? Ele vai reinar sentado no trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, ou seja, no trono ele vai operar como sacerdote, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então Zacarias no capítulo 6, verso 12, diz claramente que esse renovo, ou esse Messias que viria, ele iria ter os dois ofícios, o ofício de sacerdote e também o ofício de rei. Então a mensagem que o autor de Hebreus está apresentando não é uma mensagem de forma nenhuma absurda, né? Então, na parte de quinta-feira, ele continua falando a respeito desse Messias, que é o mediador da nova aliança, que apresenta o seu próprio corpo, que apresenta o seu próprio sacrifício, que apresenta os seus próprios méritos para ser mediador de uma aliança superior à aliança antiga, a aliança que era baseada em sangue de bodes e de cordeiros, agora é uma aliança baseada no sangue do próprio Filho de Cristo. Por isso é uma aliança perfeita, uma aliança à qual todos nós podemos recorrer. Então que Deus nos abençoe, que possamos continuar a cada dia perseverantes nessa mensagem, perseverantes em seguir a Cristo e confiantes nos seus méritos, e sempre que cairmos em pecado, sempre que estivermos fracos na fé, possamos nos lembrar que são os méritos de Cristo que nos salvam e não os nossos próprios méritos. Eu termino aqui a minha participação, você vai agora para Campo Mourão e eu volto daqui a pouco com as perguntas de sexta-feira e também com a oração final. Bom estudo e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Valeu, parceiro. Obrigado aí pela sua responsabilidade, pelo seu comprometimento, né, o seu carinho e a sua disposição de estar sempre servindo a Deus e trazendo aí, enriquecendo cada vez mais a nossa lição. Bom, agora então nós teremos aqui na ponta da linha de sábado, domingo e segunda com o Ricardo, e na ponta da linha com o Alexandre, que também está se esforçando, e nós estamos aqui juntos no estúdio aqui tentando gravar todo mundo junto as lições daí desse novo trimestre. Então, Ricardo, chega aí, começa com você na ponta da linha. Vamos lá, pessoal, lição 2. É uma revelação aqui de bastidores, gente. O Lúcio gravou a lição número 1 e 2 no mesmo dia. Ah, e ele trocou de camiseta aqui agora há pouco. Nossa, entregou! Entreguei o ouro, gente. Ele trouxe 2 camisetas só para enganar vocês, mas eu não vou deixar. Então vamos lá, gente. Lição 2. A mensagem de Hebreus. Então a primeira coisinha, como o Lúcio falou, das nossas entrelinhas homeopáticas, gente. Depois vamos procurar uma entrelinha mais raiz, mas esse final de ano vamos fazer o possível para criar uma gordurinha para vocês,
para a gente não ter que encerrar as atividades, sem aquilo que dá mais trabalho, que é aquela entrelinha raiz mesmo, né? Então vamos à entrelinha mais homeopática. Primeiro, gente, a mensagem de Hebreus. Uma expressão hebraica para a mensagem é Besorá. Significa mensagem, mas significa a mensagem nova, a novidade. E significa o anúncio. E significa um anúncio de uma boa nova. Então, Besorá, na língua portuguesa, nós poderíamos dizer que é evangelho. Por quê? É a boa nova. E é justamente esta mensagem que nós encontramos no livro de Hebreus de forma mais profunda. É o evangelho. A boa nova, que vai ser explanada neste sermão completo, como o autor da lição falou, na lição número 1, vai ser explanada em todas as suas minúcias. Nós vamos ver a boa nova do Mashiach enquanto Filho de Deus, enquanto Rei do povo de Deus, enquanto nosso irmão e que divide, nós somos co-herdeiros dessa aliança em razão dele. Prosseguindo, gente, o verso áureo, o verso para memorizar é o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, tal Gadol Kohen, ou o principal sacerdote, que se assenta à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1. A expressão grega que nós encontramos aqui para a essência destas coisas, ou seja, a essência da mensagem, é que palaio, que pode significar também de essência, pode significar a soma, pode significar o principal, ou seja, o principal, a soma, a essência do Evangelho, da essência do Evangelho, da mensagem, da Boa Nova, da Besorá, que está sendo pregada, é que nós temos um sumo sacerdote, um Gadol Kohen, para cobrir, expiar o nosso pecado. O que o Gadol Kohen, o que ele fazia, gente? O serviço deste levita da linhagem de Arão consistia, entre outras coisas, mas relacionado ao plano de salvação, vamos analisar essa simbologia. Nós teríamos ali um cordeirinho que simboliza também o próprio Cristo. O sumo sacerdote também é um símbolo do próprio Cristo. O altar do holocausto é um símbolo onde se sacrificava o cordeirinho, é um símbolo do Calvário. A pia onde o Gadol Kohen lavava suas mãos é um símbolo do rio Jordão, onde o Messias, onde o Mashiach foi batizado. O pátio externo é o planeta Terra. Vocês percebem como isso é fácil? Essa parte é tranquila? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente. Se ele morria no altar do holocausto, então o que o altar do holocausto simbolizaria? O local onde o Cordeiro de Deus morreu. Então o Calvário. O pátio, planeta Terra. Agora, o sumo sacerdote, além de lavar as mãos na pia depois do corbão lá do sacrifício, ele adentrava o templo, o Mishkan Rakodesh, ou seja, o santuário de santidade.
a habitação de santidade, o santuário terrestre. Se nós temos um pátio que simboliza o planeta Terra, onde o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, ele morreu no Calvário, o altar. Obviamente que se nós continuarmos a alegoria, nós somos obrigados a ou imaginar como os judeus que o templo, só que o templo foi destruído, gente, no ano 70, o templo terrestre. Mas o livro de Hebreus nos explica que esse santuário não é feito por mãos humanas. E no Velho Testamento, na Torá, nós vemos que o santuário terrestre, ele foi feito, ele é sombra de coisas que estão no céu, na eternidade. Daí, um santuário celestial. E é isso que o livro de Hebreus vai enfatizar, fazendo muita, mas muita referência mesmo a textos. O livro de Hebreus trabalha com muita intertextualidade, trabalha muito com aquela terceira dimensãozinha do método Pardé, gente, a dimensão Drash. Busca muitas referências do Antigo Testamento. O autor da lição, no sábado, na ponta da linha, ele vai falar de um documento judaico escrito por volta do 1º século depois de Cristo, ano 100, que contém uma oração. E ele também trabalha com intertextualidades, abrindo aspas, eu vou ler para vocês. É um documento judaico que surgiu um pouco depois da Carta dos Hebreus. Vamos lá. Tudo isto eu disse diante de ti, Senhor, porque disseste que foi para nós que criaste esse mundo? E agora, ó Senhor, eis que estas nações, consideradas nada, dominam sobre nós e nos devoram. Mas nós, teu povo, a quem chamaste de primogênito, unigênito, zeloso por ti e muito querido, fomos entregues em suas mãos. E o autor traz a referência aqui, gente. Ele fala o seguinte: os leitores do livro provavelmente tenham sentido algo semelhante. Por quê? Nós estudamos no trimestre passado. Por que essa sensação, gente? Nós estudamos no trimestre passado, no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. Estudamos as bem-aventuranças do Velho Testamento. E o que falava as bem-aventuranças do Velho Testamento? Falava que nós temos lá Levíticos 26, Deuteronômio 28, em vários pontos do Deuteronômio, do Devarim, algumas palavras, no livro das palavras da Torá, nós vemos a explicação de que se cumprires os meus mandamentos, mitzvah, lembrando que mitzvah é mandamento e boa ação, se cumprires os meus estatutos, hok é lei no sentido de proteção, de cercar, divisão de terra, divisão de alimento, divisão de porção, é lei no sentido de proteção. Protege as pessoas da maldade delas próprias. Se cumpridos os meus mandamentos, os meus estatutos, se cumpridos os meus juízos, as minhas mitzvah, que é lei no sentido de decisão legal do Eterno, então vocês terão bênçãos, e começa a enumerar as bênçãos. Se não cumprirem, aí nós criamos um raciocínio drash em cima do texto, em razão do distanciamento do Altíssimo. Então começam maldições. E se vocês não cumprirem, continuarem a descumprir, 7 vezes mais. E se não cumprir? 7 vezes mais. E se não cumprir? 7 vezes mais. E se não cumprir? Dispersão. Mas se o seu coração incircunciso se humilhar, me lembrarei da promessa que foi feita para aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, esta insatisfação era porque este povo
passou por vários momentos da história por esta dispersão. Tivemos o cativeiro babilônico, que já houve uma diáspora, uma dispersão. Tivemos uma segunda diáspora depois da destruição do templo de Babilônia. O templo de Babilônia não, o templo de Babilônia, depois da destruição do templo de Zorobabel e a destruição do templo no ano 70. E essa insatisfação é em função disso, e a incapacidade de perceber que tudo isso aconteceu pela desobediência do povo, e que já estava previsto que isso iria acontecer. Já estava profetizado que isso iria acontecer. Já na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estudamos no trimestre passado. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós já vimos o livro de Êxodo. Então, prosseguindo, gente. Os leitores de Hebreu provavelmente tenham sentido algo semelhante. Se eles eram filhos de Deus, por que estavam passando por esse sofrimento? As bem-aventuranças de Deuteronômio explicam justamente isso. Paulo escreveu carta aos Hebreus para fortalecer na sua emuná, fortalecer na sua fé enquanto função, enquanto cargo. Lembrando, gente, que a fé emuná é sempre fé atuante. Dependente do tropeço, permaneçam firmes na sua emuná. Vocês ouviram o Vaikra, ouviram o chamado, permaneçam com uma fé atuante, uma fé que te faz amar a Deus, uma fé que te leva a amar ao próximo, a atuar. Ele lembrou a eles, e por extensão a nós, que as promessas divinas serão cumpridas por meio de Jesus, Yeshua HaMashiach, que está sentado à direita do Pai. Então, Jesus é o mediador das bênçãos. Jesus é o mediador das bênçãos no sentido em que ele é o Cordeiro, e o Cordeiro possibilita o Kippur, expiação de pecados. Lembrando dele enquanto Kohen Gadol, gente. O Kohen Gadol, sumo sacerdote, simbolicamente, ele transferiu o pecado da população para o Cordeirinho, que também é um símbolo de Cristo. Então, é uma transferência do pecado da humanidade para Cristo. Havia uma transferência desse para o Mishkan HaKodesh, para o santuário. Um símbolo de uma transferência para o santuário celestial. E depois era feito um sorteio de 2 bodes. E um bode Azazel, e a transferência desse pecado, depois de transferência para o tempo, para o bode que é solto no deserto, que é um símbolo, entendemos nós, a doutrina adventista defende isso, do Satanás, o milênio, em que ele ficará aqui preso por uma cadeia de circunstâncias até o juízo final. Lição de domingo: Jesus é nosso rei, ou seja, Yeshua, ele é Melech. Gente, o autor da lição na ponta dele fala o seguinte, que o ponto principal do livro de Hebreus é que Jesus, ele é governante que está sentado à destra do Pai. Hebreus 8:1 está falando justamente do verso áureo, que nós temos um sumo sacerdote, o Gadol Kohen. Ele é um governante espiritual. É só nós lembrarmos o contexto do povo de Deus. Até os reis estavam sujeitos à lei de Deus. E os profetas e o sumo sacerdote, os líderes espirituais, eles eram justamente os guardiões. O rei precisava passar pelo processo de expiação de pecado. O rei precisava ouvir a voz, a boca de Deus através dos profetas. Infelizmente, nem todos fizeram assim. Então, muitos profetas foram mortos por reis maus da linhagem davídica, que não prefiguraram o rei dos reis, que é o Mashiach, da maneira correta, da maneira adequada.
como Jesus sempre foi soberano do universo, mas como Adão e Eva pecaram após o lapso, houve a transmissão da posse da terra. No momento da criação, o domínio da terra que foi criada foi dado para Adão e Eva. E no momento do pecado, eles transferiram isso para Satanás. Nós vemos o livro de Jó, gente. No livro de Jó, há aquela reunião no céu. Os representantes, provavelmente de mundos não caídos, todos estavam lá. E onde estava o representante do planeta Terra? Aquele que recebeu das mãos do próprio Criador o domínio, Adão. Ele pecou e estava morto e enterrado. E Satanás, que se vê como o príncipe desse mundo, se enxerga como o príncipe desse mundo, o adversário, foi lá, outorgando para si o domínio deste planeta. Nós vemos vários textos, gente. O autor traz aqui na ponta da linha, nós temos João 12, fala a questão que vai falar sobre o juízo deste mundo e chama, traz o adjetivo de Satanás de príncipe desse mundo. Em razão disso, nós temos também João 14:30, 16:11. O interessante também, eu trouxe algumas outras passagens, temos Efésios 6:12, que ele fala que ele é o príncipe do poder do ar. E nós temos ainda, gente, 2 Coríntios 4, que fala que aos incrédulos, que o Deus dos incrédulos, ele chama Satanás de Deus desse mundo, e que o Deus deste mundo, ele obscurece, ele faz com que os incrédulos não enxerguem a luz do Evangelho. Mas como assim? Então ele é Deus, ele é Criador, mas só existe um Deus verdadeiro. Nós vemos no Velho Testamento a expressão Elohei, Deus de, ou seja, ele é como se fosse Deus para. Então é nesse sentido, é Deus para alguém, mas não é um Deus ontologicamente, existencialmente um Deus verdadeiro. Satanás não é Deus, mas a explicação é que muitas vezes nós vemos no Velho Testamento, utilizando a expressão que vem de El ou que vem de Elohim, para denotar deuses pagãos, que não eram deuses verdadeiros, que eram deuses de ar, Deus de nada, Deus de barro, Deus de coisas inanimadas, Deus de fumaça, Deus de coisa nenhuma, mas se utiliza a expressão Deus. Não significa que ontologicamente ele seria um Deus criador. Até por isso no Velho Testamento se utiliza muito juntar expressões. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso e assim por diante. Leia, vamos lá, pergunta número 1, gente. Leia Hebreus 1, do versículo 5 até o versículo 14. O que é o relato nesta passagem? Vamos dar uma lida. Vamos lá, gente. Versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, a qual dos anjos ele disse jamais, daí 2 pontos. Ou seja, ele não disse para anjo algum: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Já nós vamos entender essa questão do hoje te gerei. Mas vamos continuar. Então, o 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, as primícias, Rabicurim, o primogênito, diz 2 pontos: e todos os anjos de Deus o adorem.
E quanto aos anjos, diz, fazendo a seus anjos espíritos e a seus ministros labaredas de fogo. Aqui a interpretação, obviamente, é alegórica. Afinal de contas, os apóstolos não viraram tochas humanas, mas os ministros de Deus, alegoricamente, aqui são tratados como labareda de fogo, porque eles isso representa o quê? O dom do Espírito Santo sobre estes homens. Mas ao Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste ou dura pelos séculos dos séculos. O cetro do teu reino é o cetro de direiteza ou direito. Agora o verso 9, gente. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade ou a injustiça. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Lembrando que Machia, gente, significa também o ungido. Te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permanecerás. E todos eles com vestidos se envelhecerão, e com um manto ou manta os envolverá, os enrolará, e serão mudados, porém tu és o mesmo, e teus anos não cessarão. 13. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra? Até que ponto a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos esses espíritos administradores, enviados a servir por amor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós vemos aqui então, gente, o autor da lição ele divide esta passagem, ele fala que são 3 pontos principais. O primeiro ponto, gente, que Deus adota Jesus como seu filho real. Isso, Hebreus 1:5. Segundo ponto, Deus apresenta o Filho às cortes celestiais, que o adoram. Hebreus 1, 6 e 8. Enquanto o Senhor proclama governo eterno. Hebreus 1, 9 e 12. E o terceiro ponto, que Deus entroniza o Filho, a verdadeira atribuição de poder. Gente, o ponto que eu queria trazer aqui para vocês agora é a questão do hoje te gerei. Entra-se um ponto em questão: se hoje te gerei significa que Deus criou, que Jesus é um ser criado. Esta expressão, ela pode querer dizer isso? Existe essa interpretação. Mas quando nós vamos ler, nós vamos utilizar o drash, o pardês, quando nós vamos buscar inteireza, interpretação integral com os outros textos, nós vamos no Velho Testamento, gente, nós vemos que essa expressão hoje te gerei encontrada no Salmo, se referindo à coroação a um rei, o rei Davi. E nós vemos especificamente em Atos 13:33 uma evidência melhor do que significaria esta alegoria, este jogo de linguagem, essa expressão idiomática. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, em qual momento
segundo a Brit Hadashah, o Novo Testamento, nós vemos no livro do Atos, se aplica essa expressão ao Mashiach após a ressurreição. Justamente naquele momento em que ele ressuscita, está aqui na terra, e ele vai para o céu cumprir o seu ministério enquanto Kohen Hagadol, enquanto sumo sacerdote no santuário celestial. Então nós vemos o seguinte, gente, nós vemos aqui no penúltimo parágrafo da lição de domingo, nós vemos aqui várias passagens, veja 2 Samuel 7, 8 e 16, Lucas. Jesus nasceu na linhagem davídica, na linhagem de Davi. Durante seus ministérios, geralmente ele era chamado de filho de Davi. Ele foi executado sob acusações de se afirmar rei dos judeus, como nós vemos lá em Mateus 27, 37. Jesus ressuscitou da morte, cumprindo a promessa feita a Davi, aquilo que a gente acabou de ler. Vocês percebam, gente, que aquele rei que nós encontramos ali no livro de Hebreus, nesse versículo do livro de Hebreus, fazendo referência a várias passagens dos Salmos do Velho Testamento, aquele reinado não passaria, os outros envelheceriam e ele não envelheceria. O trono de Davi, haveria um que viria desta linhagem davídica, que o seu reinado seria para todo sempre. E não é aquele para todo sempre no sentido dos seus efeitos, que em alguns outros textos pode se aplicar. Não, ele não envelheceria, como nós vimos ali no livro de Hebreus explicando, quando nós acabamos de fazer a leitura. E tem um detalhe maior, gente. O detalhe maior é o seguinte, é que é dito nos Salmos que o rigor para com aquele que se assentasse naquela cadeira era maior. Se ele desobedecesse, ele seria castigado. Então apenas o Filho de Deus poderia se assentar nesse trono e cumprir essa tarefa plenamente. Todos os outros reis humanos, eles apenas eram pré-figurações, era tipo e antitipo do Messias que viria da linhagem davídica e se assentaria nesse trono e cumpriria a promessa e conseguiria suportar este jugo sobre os seus ombros. Ele também, gente, ele é chamado aqui em Apocalipse 5:5 de o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá era uma das tribos líderes. Nós tínhamos divisões de 3 em 3 tribos e tinha uma tribo líder com uma bandeira. E todas essas bandeiras dessas tribos líderes, elas trazem alegorias com o Mashiach. Nós temos ali o leão, nós temos o homem, em Ruben, nós temos a águia e nós temos o boi, simbolizando, como muitos entendem, facetas do ministério do Mashiach. O leão, essa faceta real, o homem, essa nobreza, essa sapiência, a águia, essa questão da velocidade do ministério dele, e o boi no sentido de força. E alguns entendem, identificam esses elementos nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, como se cada um ele enfatizasse uma faceta deste ministério. Então vamos lá, gente. Agora nós vamos para... tem mais um detalhe aqui, gente. É Salmo 2:7, né, que é a referência. A expressão hebraica utilizada para hoje te gerei é Yalod, que significa dar à luz.
Nós temos alguns comentários, gente. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios 4,15. Em Cristo te criei através do Evangelho. Em Cristo te gerei através do Evangelho. Alegoria. Novamente aqui uma linguagem alegórica. Deuteronômio 32,18. Rocha que te gerou. E a mesma expressão, gente. Yalod. Agora vamos lá, gente, para a lição de segunda-feira. Jesus é nosso mediador. A expressão Shatadelan significa mediador, intermediário ou intercessor. Um conceito interessante na teologia do Antigo Testamento é que o rei davídico representaria a nação perante Deus, seria intercessor. E daí ele pede para nos comparar várias passagens aqui. Então vamos dar uma lida na primeira passagem, gente. Shemot, Êxodo 4, 22 e 23. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, é meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Aqui nós temos as pragas do Egito e o faraó que não permitia que o povo de Deus saísse da escravidão do Egito. Algo que se aplica também aos dias de hoje. Nós estamos, de certa forma, aqui nesse mundo, num cativeiro. E Satanás aqui prefiguraria, representaria o faraó que endureceu o próprio coração por muitas vezes, até que o próprio Deus endurece o coração do faraó. Vamos para a próxima, gente. Então vamos lá, gente. 2 Samuel 7,12. Quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair de tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ad olam, para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Gente, a humanidade transgrediu. E o Machia e o Messias sofreu este açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Então nós temos, gente, uma profecia aqui em Davi, que ela transcende o trono de Davi. Ela é muito mais, ela é para toda a linhagem davídica. E desta linhagem real davídica, nós temos o Machia, que nós entendemos ser Yeshua HaMashiach, Jesus, o Machia ungido. Os judeus ainda aguardam o Machia e eles recusaram aquele que nós aceitamos. Então vamos seguir, vamos para a próxima. Deuteronômio 12, versículo 8 ao 10. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes
no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos farás herdar o Senhor vosso Deus. E vos fará repouso de todos os vossos inimigos ao redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha de votos que votastes no Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. O que acontece aqui, gente? Ele está falando da terra prometida e da separação de um lugar para o templo de adoração. E aonde os levitas eram a tribo sacerdotal, a tribo que cuidava da espiritualidade, cuidava de todos os ensinamentos que eram passados através de atos simbólicos. O matar do cordeiro não expiava pecado nenhum, era apenas um ato simbólico que representava como o pecado seria expiado pela morte do Cordeiro de Deus. Ele, sim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Gadol Kohen, pelo verdadeiro sumo sacerdote, que faz o sacrifício expiatório uma única vez. Só há um Yom Kippur cósmico. O Yom Kippur feito pelo Mashiach é único. Expia o pecado uma vez por todas, não é uma vez por ano, como acontecia nos tempos Levi, dos tempos de Abraão, nos tempos das tribos, nos tempos do rei Salomão, do rei Davi, do rei Salomão, do rei Roboão, nos tempos de Jesus, até o ano 70. Então vamos lá, gente. Deuteronômio 12, 13 e 14. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Ou seja, esse holocausto deveria ser no santuário, no Mishkan HaKodesh, no santuário de santidade. E para o Gadol Kohen, alguém da linhagem levítica, e especificamente dentro da linhagem levítica, alguém da linhagem araônica, descendente de Arão. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, a tribo de Levi, ali oferecerás os teus holocaustos e ali fará tudo o que te ordeno. Agora vamos para o último. Última passagem, Salmo 132, do 1 a 5. Cântico dos degraus. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as tuas aflições. Como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e achamos no campo dos bosques. Encontraremos nos seus tabernáculos, prostraremo-nos antes o escabelo de seus pés. Levanta ao Senhor no seu repouso, tu e a arca de tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, alegram-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto de teu ventre, porei sob o teu trono. Aqui, gente, é um salmo
dentro de um salmo messiânico, tanto dentro de alguns segmentos judaicos, como também dentro da visão cristã e da visão adventista. Agora nós vamos, gente, para o 11 até o 14. Deu 12. Seus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos lhe assentarão perpetuamente no seu trono, porque o Senhor elegeu Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: este é meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Bom, gente, aí na ponta da linha o autor vai falar: Israel era também, dentro dessa alegoria, filho de Deus, mas o Machia é filho primogênito. É considerado filho primogênito de Deus. O Machia vem deste povo. Israel significa retidão com Deus. Para ser Israel, além do requisito natural, genético, existe a necessidade de ser reto aos olhos de Deus. Essa retidão com Deus, ela é alcançada, ela é atingida para aqueles que mantêm a fé enquanto função no Machia. Este é Israel. Nós temos aqueles galhos naturais da videira e nós temos os galhos enxertados, que seriam os gentios, que também são chamados de Israel. E tanto esses galhos enxertados, este povo, ele é co-herdeiro em razão do rei da linhagem davídica que reinaria para todo sempre, o Machia, que vem dessa linhagem davídica. Ele é o rei davídico. E fala ainda mais o seguinte: teria descanso dos seus inimigos e construiria um templo para Deus em Sião, uma morada para Deus em Sião. A nossa interpretação é que essa morada, ela se dá em Nova Jerusalém. O Machia, o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo, que se assentaria nesse trono, ele reinaria na Nova Jerusalém após milênio, segunda vinda de Cristo. Os justos passam milênio no céu, entendendo todo o processo de salvação e passando por um processo de aprimoramento. Depois eles voltam, de Nova Jerusalém desce, e ali seria Sião, Nova Jerusalém, a habitação desse rei Davídico que reinaria para todo sempre. Depois do milênio que Satanás estaria preso, depois ele incita Gog e Magog para atacar Nova Jerusalém. E a gente sabe a história, estou resumindo bastante, é Apocalipse, vem fogo do céu, consome Gog e Magog, o próprio Satanás reconhece a autoridade do Machia. Continuando, gente, os dois últimos. Infelizmente, na maioria dos casos, os reis davídicos não foram fiéis. Eles não representaram fielmente aquilo que seria uma instrução de como seria o rei davídico. Poucos fizeram isso. Nós temos Davi, que se desviou em alguns pontos, mas em sua maior parte ele mostrou que seria o Machia. Nós temos Salomão no ponto da sabedoria e outros também que fizeram esse papel. A boa notícia é que Deus enviou seu filho para nascer como filho de Davi. Ele é perfeitamente fiel, portanto Deus é capaz de cumprir nele todas as promessas que fez ao seu povo. Quando Deus abençoou o rei, todo o povo compartilha destes benefícios. Agora o Alexandre continua e eu encerro aqui. Obrigado, Ricardo. É isso aí, né, gente? Estamos já na primeira semana de 2022. E a gente vai dar sequência ao estudo da lição agora com a lição de terça-feira, dia 4 de janeiro. O título dela: Jesus é o nosso campeão. E nós vamos seguir explorando ao longo da lição dessa semana
diferentes facetas, diferentes aspectos do ministério de Cristo. E na lição de terça-feira, Jesus como campeão. Nós começamos com a passagem de 1 Samuel 8, 19 a 20. É uma passagem em que o povo pede a Deus e a Samuel que unja um rei. Nós queremos um rei. Qual a justificativa que o povo oferece para receber esse rei? Primeiro, nós queremos ser como as outras nações. As outras nações têm rei, nós queremos ter rei também. O rei vai governar, ele vai nos governar. Ele vai nos dirigir, nos liderar, ele vai adiante de nós. E ele vai fazer as nossas guerras. Se a gente para pensar, é extremamente perverso esse pedido feito a Deus. Por quê? O povo pedia para ser como as outras nações. E Deus chamava o povo para ser um povo especial, um povo diferente das outras nações. O povo queria um rei que governasse sobre eles. Quem governava sobre eles era Deus. O povo queria alguém que fosse adiante deles. Durante todo o tempo de peregrinação no deserto, quem ia adiante deles era a coluna de nuvem ou de fogo. Então eles queriam que fosse adiante deles alguém humano, não Deus. E que fizessem as guerras, que fizessem as nossas guerras. Espera lá, quem tinha lutado as guerras, quem tinha derrubado as muralhas de Jericó, tinha sido Deus. Então, na prática, o que o povo estava dizendo para Deus é o seguinte: olha, Senhor, nós não queremos mais a tua condução. Nós queremos ser como as outras nações. E fica uma aplicação imediata para nós hoje pensarmos como nós queremos ser como as outras nações também. Uma primeira compreensão do ser como as outras nações pode vir na forma de relacionamentos afetivos, pode vir na ideia de uma moralidade como o mundo, em conformidade com o mundo, pode ser numa ideia de poder como o mundo, de riqueza como o mundo, mas às vezes a gente quer ser como as outras nações no sentido espiritual também. Nós queremos que a nossa igreja seja como as outras igrejas. As outras igrejas têm deputado, nós queremos ter deputado também. As outras igrejas têm milagre, a gente quer milagre também. Naquela concepção de milagre bem pentecostal. As outras igrejas têm influência política e partido político, inclusive. Nós queremos ter também. As outras igrejas falam e se posicionam sobre esse, aquele outro tema. Nós temos que nos posicionar também. As outras igrejas seguem uma determinada visão de mundo. Nós temos que ter a mesma visão de mundo. Cuidado, irmãos. Nós somos chamados para ser diferentes. O povo de Israel foi chamado para ser diferente. Aqui o povo de Israel pede um rei, pede um campeão. Nós seguimos agora para a passagem de Hebreus 2, 14 até 16. Ali nós temos a descrição do ministério vitorioso de Cristo. Por sua morte, ou seja, pela morte de Cristo, ele derrotou aquele que tem poder da morte. Cristo derrotou Satanás. Cristo derrotou a morte. Com sua morte e ressurreição, Cristo traz as chaves da morte do abismo. E a morte não tem mais poder sobre nós em Cristo Jesus. Cristo livrou a todos aqueles que estavam sujeitos à escravidão. Essa é a síntese de Hebreus 2, 14 até 16. Quer dizer, se lá depois da peregrinação no deserto, depois que o povo entra na terra, o povo pede um rei, aqui nós temos Cristo como rei, Cristo como comandante, como o campeão. E essa figura do campeão é uma figura muito interessante. Por quê? Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente pensa nele, eu pelo menos penso nele geralmente como o bom pastor, como aquele que pegava as criancinhas no colo, como aquele que curava os enfermos. Mas essa visão de Cristo não é em nada incompatível com a visão do Cristo guerreiro. Um Cristo que é prefigurado em Davi. Vamos lembrar, a lição traz isso de uma forma muito rica e é interessante explorarmos isso. Davi, um jovenzinho, filho de Jessé, enfrentou Golias, 2 campeões. Se tinha por tradição na época que antes de exércitos se enfrentassem,
se destacasse de cada lado um campeão que lutaria em lugar do seu exército. Era uma forma de salvar vidas. O exército cujo campeão fosse derrotado iria se retirar. Mesmo que acontecesse o combate depois, ter vencido esse duelo, ter o campeão vitorioso, causava um impacto muito importante na moral, tanto do lado que perdia quanto do lado que vencia. Cristo, agora enfrentando Satanás, derrotando Satanás na cruz do Calvário, relembra a luta entre Davi e Golias, quando o poder dos céus é vitorioso sobre o poder das trevas. Isaías 42:13 traz ali a descrição de um Senhor guerreiro. E Isaías 59:15-20 traz novamente uma descrição muito valiosa de um Deus, de um Senhor, de um Cristo, de um Messias guerreiro. Eu quero destacar aqui Isaías 59:15-20. Ali vai dizer que o Senhor desaprovou o não haver justiça e viu que não havia ajudador para os oprimidos. Todo campeão luta em nome de alguém, luta em defesa de alguém, representando alguém. E Cristo aqui luta por aquele que é injustiçado. Cristo luta por aquele que não tem ajudador. Cristo é o campeão dos necessitados. Ainda em Isaías 59:15-20 vai descrever Jesus Cristo, o Messias, como o intercessor. Um intercessor que se veste para a batalha. Ele se veste da justiça como couraça e do capacete da salvação. E termina o texto com a promessa de que virá o Redentor. O primeiro aspecto do Cristo e do seu ministério na lição de terça-feira é Cristo como o nosso campeão, como aquele que luta as batalhas em nosso favor, como aquele que nos lidera em combate. Nós não precisamos de um rei humano. Nós não precisamos da liderança de Saul. Nós não precisamos da liderança nem do primeiro Davi, porque nós temos a liderança do Cristo. O Davi prefigurado, agora em plenitude representado em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Avançamos agora para a lição de quarta-feira. Título da lição de quarta-feira: Jesus é nosso sumo sacerdote. E nós começamos a lição de quarta-feira com uma série de passagens de Levítico. Levítico 1, de 1 a 9, é muito interessante porque vai apresentar ali o primeiro papel sacerdotal. O sacerdote era responsável por apresentar os sacrifícios diante de Deus. Sacerdócio, portanto, está diretamente ligado a sacrifício, aquele que leva sacrifício. Levítico 10, de 8 a 11, vai falar dos aspectos intrínsecos a esse sacerdote. Quando em exercício do sacerdócio, o sacerdote não deve beber vinho ou bebida forte. O sacerdote representa a santidade, ele é separado dos demais, ele é diferente. Jesus Cristo apresenta o sacrifício, seu próprio sangue. Jesus Cristo traz em si a santidade e a pureza, na medida em que ele não é contaminado pelo pecado de forma alguma. Avançamos para Malaquias 2:7. Malaquias 2:7 vai falar sobre como o sacerdote é responsável por trazer conhecimento e instrução. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando Cristo se faz homem e vive entre nós, Cristo é a plena revelação do Pai. Ele traz a nós o conhecimento e a instrução do caráter amoroso do Pai. Cristo é, portanto, em si a nossa Torá. Cristo é, portanto, em si a nossa instrução. Assim como apresentado em Malaquias 2:7, o sacerdote deveria trazer instrução. Avançamos para Números, ou retrocedemos, para Números 6, 22 a 26. E ali nós temos as bênçãos sacerdotais. O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo povo. E é o canal de bênçãos, por onde fluem as bênçãos do céu para o povo. Assim como o sacerdote abençoava o povo por meio da bênção sacerdotal,
Cristo abençoa a nós, os salvos em Cristo Jesus, fazendo a mediação entre nós e Deus. E por fim, Hebreus 5, 1 a 4, apresenta ali explicitamente Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. O ministério sacerdotal de Cristo é um sacerdócio superior. Ele estava prefigurado nas práticas, desde o sacerdócio do deserto, mas desde antes disso, desde o primeiro sacrifício animal, estava prefigurado o ministério de Cristo. E em Cristo nós temos a revelação plena de tudo aquilo que estava prefigurado por meio de tipos e de antitipos, né? Cristo como antitipo, ou de figuras e sombras. Avançamos já nessa temática para a lição de quinta-feira. Título da lição de quinta-feira: Jesus é mediador de uma aliança superior. Texto base, Hebreus 8, de 8 a 12. Essa passagem, ela vai dizer primeiro que a primeira aliança foi transgredida, foi quebrada pelo povo. Eles não continuaram na minha aliança. Quem rompeu com a aliança de Moisés, quem rompeu com a aliança de Abraão, quem rompeu com a aliança do Sinai, foi o povo, que não permaneceu fiel à aliança, ao contrato. Por isso, Deus oferece agora uma aliança superior. Uma aliança que não é nova no sentido de diferente em absoluto, mas uma aliança que traz os mesmos elementos da primeira aliança, agora em plenitude. Se a primeira aliança, por meio de sombras, né? Aqui é um diálogo que o apóstolo Paulo faz, provavelmente com o pensamento platônico, que acreditava no mundo das ideias, no mundo ideal, e no mundo da matéria, né? Que seria um mundo de sombras, um mundo de imagens. Esse tipo de pensamento vem do dualismo grego, só que ele é muito anterior, ele está presente nas práticas religiosas judaicas aqui, quando uma prática prefigurava uma promessa, um evento futuro. Cada cordeiro que morria apontava para o sacrifício de Cristo. Cristo é o cordeiro. Sempre que o sacerdote levava o sangue do cordeiro para dentro do santuário, aspergia na cortina, fazia a intercessão pelos pecados do povo, apontava para o ministério sacerdotal de Cristo, que hoje no Santo dos Santos, no santuário celestial, apresenta o seu sangue, os seus méritos em favor do perdão dos nossos pecados. A aliança que é apresentada aqui em Hebreus 8, de 8 a 12, ela tem vínculos, raízes muito fortes com a aliança do Antigo Testamento. Ela é, de certa forma, uma continuidade, uma restauração. Não uma restauração nos mesmos termos, mas uma restauração em plenitude, quando as imagens prefiguradas se manifestam plenamente em Cristo. A promessa aqui é de que imprimirei as minhas leis no seu coração. Se as primeiras leis estiveram marcadas em pedra e o povo quebrou a aliança, agora o que Cristo oferece é a construção de uma nova natureza, quando essa lei é internalizada no coração do crente, no coração do fiel. Todos me conhecerão. Não há mais a necessidade de um sacerdócio humano que apresente Deus para o povo, porque o povo pode alcançar diretamente a Deus por intermédio do único intercessor, que é Cristo Jesus. Todos me conhecerão. Dos seus pecados jamais me lembrarei. A promessa de salvação e de perdão não é uma promessa parcial. Deus promete perdão completo. Deus promete redenção completa. Não há limites para a graça de Cristo Jesus, que não um coração que não aceita receber o perdão. Cristo como nosso campeão, Cristo como nosso sumo sacerdote e, por fim, Cristo como mediador de uma aliança em muito superior. Um abraço para vocês. É com muita satisfação que eu participo de mais essa lição
e a gente se vê na próxima semana, na próxima lição. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Encerramos aqui na ponta da linha. Quanta coisa, e vocês perceberam, né? Não é só na ponta da linha, né, pessoal? Como o Ricardo falou na introdução, entrelinhas homeopáticas também extraídas da ponta da linha. Não temos ainda as entrelinhas raízes, como eu falei, mas logo mais, com mais tempo, nós conseguiríamos preparar as entrelinhas para vocês. Beleza, pessoal? E agora, para encerrar essa lição com uma oração, eu chamo o Marcos André e antes dele encerrar, ele traz aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira. Então, Marcos, mais uma vez, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final da lição. Espero que você tenha gostado. Pelo menos para mim essa lição foi muito boa e certamente nos trouxe aí crescimentos. E agora nós vamos para a parte de sexta-feira com as perguntas para consideração. A primeira pergunta diz assim: Jesus é nosso campeão, que vai antes de nós na batalha contra o diabo. Como podemos lutar unidos e atrás do nosso campeão? O que impede essa unidade? De que maneira Satanás enfraquece a igreja? Como ele enfraqueceu Israel no passado? O primeiro passo para o enfraquecimento do povo de Israel foi a divisão, né? Quando houve aquela cisão ali dos dois reinos, né? Ficou o reino do sul e o reino do norte divididos. Ali foi o início da apostasia, o início do fim do povo de Israel, da nação de Israel, restando finalmente somente Judá e Benjamim ao sul. Então, eu acho que o mesmo método pode ser usado hoje na igreja, as divisões, né? As batalhas entre grupos, seja jovens e pessoas mais velhas, mais tradicionais, ou um grupo contra outro grupo, um pensamento contra outro pensamento. Essas divisões que acontecem na igreja, elas muitas vezes nos fazem canibais da própria igreja. Nós comemos da própria carne, ou seja, nós que deveríamos estar pregando a mensagem ao mundo, nós ficamos muito presos na igreja, resolvendo os próprios problemas da igreja, e a igreja se torna um fim em si mesmo. O papel da igreja é ir ao mundo, o id, né? O id de Jesus Cristo é a função principal da igreja. Então qualquer coisa que enfraqueça o id da igreja, essa coisa ela precisa ser eliminada do meio de nós. Então qualquer divisão, qualquer cisão que acontece na igreja, ela precisa ser tratada de maneira rápida e nós precisamos, como agentes de Cristo, trabalhar sempre pela união da igreja, sempre pela união do povo de Deus. A pergunta número 2 diz assim: como somos uma comunidade de sacerdotes sob a direção divina? De que forma a sua igreja local pode oferecer melhores sacrifícios de louvor e boas obras a Deus? Bom, olhando para os sacrifícios do antigo Israel, a maneira como nós podemos apresentar louvores e sacrifícios perfeitos a Deus é seguindo aquilo que Deus orientou. Ele foi muito específico naquilo que ele gostaria de receber, naquilo que ele não gostaria de receber. Então hoje nós podemos fazer como o antigo Israel, começar a buscar reis nas outras nações, começar a buscar referências e deuses nas outras nações. Então olhando como as outras igrejas estão fazendo, olhando como que o mundo está fazendo e trazendo isso como método para nós. É verdade que nós precisamos contextualizar a mensagem sempre, né? Nós precisamos sempre fazer com que a mensagem ela seja atual para as pessoas que estão recebendo, mas a mensagem ela é a mesma, o evangelho é eterno, o plano da salvação é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós levamos um Deus que não muda, por isso a nossa mensagem, o cerne da nossa mensagem não pode mudar de maneira nenhuma. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos queimando fogo estranho no próprio altar, quando levamos pregações muito parecidas com as pregações que estão sendo pregadas no mundo, né, em outros ambientes, quando levamos músicas muito parecidas com as músicas que estão sendo utilizadas em outros ambientes, e assim nós acabamos fazendo do altar de Deus um altar de fogo estranho, né? E a pergunta número 3, nossa situação é semelhante à geração do deserto que antes de tomar posse da terra prometida? Que lições podemos aprender com essas semelhanças, né? Então nós estamos vivendo hoje também à margem da terra prometida. Falamos sobre isso na semana passada, né? Pela volta de Jesus, ou então
pela nossa própria morte, pela nossa própria por sucumbir, né, a nossa vida aqui nesse mundo. Então nós estaremos encarando o juízo de Deus. Então precisamos olhar para os erros que eles cometeram no passado para que não venhamos cometer os mesmos erros, né, de ficar nos associando com as nações vizinhas, de ficar permitindo que na nossa casa haja altares a coisas estranhas e assim acabar fazendo do nosso lar um lar pagão, mesmo que tenha um rótulo cristão, né? Que Deus nos abençoe, que o nosso lar a cada dia possa ser consagrado a Deus e que possamos buscar os meios de adoração, os meios de nos aproximarmos de Deus sempre na palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Deus nos abençoe e vamos orar. Santo e bom Pai, muito obrigado pela lição que tivemos até aqui. Consagra o nosso lar, a nossa família, a nossa adoração ao Senhor e que possamos, Senhor, a cada dia buscarmos estar alinhados com a Tua vontade, com a Tua palavra e apresentar a nossa adoração, o nosso louvor de maneira santa, de maneira pura e de maneira agradável ao Senhor. Toma posse de cada um de nós e faz a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Mais um ano começando, então é ano de consagração ao Senhor, é ano de nos aproximarmos mais do nosso Deus. Até a semana que vem e que tenhamos um bom ano na presença do nosso Deus. Valeu, Marcos. Terminamos aqui então o segundo vídeo já dessa nova série sobre o livro de Hebreus. E nos vemos então no terceiro vídeo, onde nós vamos estudar sobre o Filho Prometido. E esse Filho é com F maiúsculo. Beleza, pessoal? Se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Bye, bye.